A obra de Cristo. Hoje daremos continuidade ao nosso curso de Cristologia, em Teologia Sistemática, e hoje então trabalharemos sobre a obra de Cristo. Você então já deve ter lembrado na história, você que é mais novo, não sei se tem aqui alguém tão velho que possa ter vivido na época desse presidente, mas o fato é que Juscelino Kubitschek marcou a história do Brasil com um projeto, uma grande obra, dentre outras, que até hoje faz parte do cenário brasileiro, faz parte também aí da nossa história. A obra dele que marcou e simbolizou os seus 5 anos de governo no Brasil, quem lembra? Essa mesma obra, uma obra que ele realizou, aponta para uma obra bem maior, de uma cidade bem maior, que o nosso Jesus instaurará, ou está construindo, como diz João 14, para nós vivermos. Hoje vamos trabalhar 3 papéis ou funções que identificam, direcionam, apontam para a obra de Cristo, certo? 3 papéis ou funções. Primeiro papel que vamos trabalhar é o Cristo como aquele que é o profeta revelador, que revela algo de Deus ou Deus para nós. Segunda função é o papel de governador ou rei. E a terceira função é o papel de intercessor ou sacerdote. Então, teremos esses 3 papéis ou funções para trabalharmos hoje no que diz respeito à obra de Cristo. Vamos então iniciar com o primeiro papel, que é o papel revelador de Jesus. Eu quero que você então preste bem atenção nessa imagem, porque ela mostra um óculos com lentes. E as lentes ou os óculos servem para nós podermos ver algo. Se você usa óculos como eu, você sabe que, dependendo da sua necessidade do óculos, em certas distâncias, para perto ou para longe, você não consegue ver sem o óculos, ou você não vê direito ou corretamente sem o óculos. Então, o óculos serve para você ver, serve para trazer visão para você, ou a visão mínima, ou a visão mais plena. Se você é como eu, você consegue ver sem óculos, mas com óculos você vê com mais nitidez. E essa ideia pela qual Jesus atua como revelador. Jesus traz nitidez, clareza a Deus, da pessoa de Deus. Jesus é o maior instrumento revelador de Deus no mundo. Ele vai dizer aos seus discípulos, perguntando: Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus diz: por que queres ver o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai que me enviou. Então ele disse de modo claro que ele é o revelador, o pleno revelador de Deus sobre a terra. Continuando, vamos então ver alguns versos, alguns textos que fundamentam o papel de Jesus como revelador. Primeiro, Deuteronômio 18:15, Moisés faz uma profecia em que Deus iria suscitar um profeta do meio dos israelitas, semelhante a ele, um profeta com a sua grandeza, um profeta com a sua importância, um profeta com a sua indispensabilidade ou essencialidade. E esse profeta viria e sairia do meio de Israel para abençoar o povo. No verso 18, ele diz, mais uma vez, a profecia de Deus, dizendo que um profeta do meio de seus irmãos, do meio de Israel, surgiria, e em cuja boca Deus ia pôr as suas próprias palavras, e ele ia falar tudo o que Deus lhe ordenasse. Essa profecia se cumpre em Jesus. João 6, verso 14, os judeus, quando viram os sinais que Jesus fazia, dizem: este é
verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Aquele profeta profetizado por Moisés. Aquele profeta que nós estávamos esperando, semelhante aos seus irmãos, que Deus enviaria no espírito de Moisés, ou na grandeza de Moisés, sobre a terra. E esse profeta, então, é o Senhor Jesus, como vocês veem aqui. Então, ele, Jesus, cumpre o papel revelador de Deus, o papel profético de revelar a pessoa de Deus sobre o mundo. Ele é aquele grande profeta, o maior de todos, que viria profetizado por Moisés. Em Mateus 13:57, ele mesmo garante, ele mesmo confere, ele mesmo testemunha o caráter profético da sua função. Ele diz: e escandalizavam-se nele, Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Se referindo a si mesmo, Jesus se autoproclama profeta, ou seja, uma boca de Deus ao mundo, um canal de revelação divina ao mundo. Essa é a função ampla, básica de um profeta, e Jesus é um profeta nesse sentido, não só um profeta, mas o profeta, o maior de todos, aquele que mais plenamente e perfeitamente revelou Deus sobre a terra. Em Mateus 5:21-22, ele diz: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo. O que é que isso quer dizer? Que nos livros da lei, por exemplo, quando Moisés ia estabelecer uma regra como não matarás, lá no Decálogo, lá nos 10 mandamentos, Moisés inicia todo o Decálogo a partir do assim diz o Senhor. E todo profeta, quando ele ia declarar uma verdade sobre a terra, todo profeta, quando ele ia trazer uma verdade sobre a terra, ele dizia o quê? Ele dizia, assim diz o Senhor. E a partir dessa realidade, ele então declarava a verdade que vinha de Deus. Jesus, mostrando que é profeta, mas não mais um profeta, ele de fato também é boca de Deus, mas ele não usa a autoridade do assim diz o Senhor, ele não usa a autoridade divina, celestial, paternal, para declarar uma verdade. Não. Veja, Jesus diz que na antiguidade, ou seja, na lei, dizia não matarás. Mas eu, na minha autoridade, vos digo. E aí ele, então, interpreta mais profundamente, estabelece algumas outras minúcias, circunstâncias com respeito a esse mandamento. Jesus é um profeta que baseia a sua autoridade não só no Pai, como muitas vezes ele fez, mas nele mesmo. Ele é o profeta que pode fundamentar a autoridade nele mesmo. Que quando ele fala, Deus está falando. Por isso que ele pode dizer, eu vos digo. Eu tenho autoridade em mim mesmo para ampliar o aspecto da própria lei mosaica dada pela divindade, dada pela Trindade. Tal era a grandeza desse profeta. Em João 1,18 ele diz, o apóstolo João, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou, contou sobre o Pai, expôs o Pai. Então João primeiro diz claramente que esse profeta não é apenas humano, mas é divino, chamado de Deus unigênito, ou seja, Filho unigênito do Pai, aquele que tem uma natureza especial, única, com respeito a todos os outros homens que existiram da história e foram profetas. Jesus tem uma natureza única porque ela é a única natureza que é divina, ao contrário dos outros profetas. Ele é Deus unigênito e ele então revela com plenitude o Pai. E aqui a palavra-chave é revelou. O papel revelador de Jesus, o papel profético de Jesus, é o primeiro aspecto dessa grande obra de Jesus sobre a terra, o papel de revelar a vontade divina sobre a terra,
de revelar o próprio Deus sobre a terra. Mais uma vez, lembra daquela passagem. Jesus mostra-nos o Pai. E aí Jesus diz: há tanto tempo estou convosco e ainda não me reconhecem. Então ele é a revelação exata, como diz Colossenses, do Senhor, do Pai. Ele é a revelação exata de Deus. Ele é a plena revelação divina. Jesus é o profeta dos profetas, o profeta profetizado por Moisés, que viria dos judeus e que iria então falar com plenitude e perfeição tudo que o Senhor o dissesse. Todos os outros profetas apontavam para Jesus e representavam Jesus nessa terra. A diferença? Todos os outros profetas eram homens, pecadores, limitados, não eram divinos, não tinham natureza humana, falhavam, ao contrário de Jesus. Então aqui nós podemos então aprender o primeiro papel, primeira função que explicita a obra de Cristo sobre a terra, é a função, o papel, o trabalho de profeta, revelador, aquele que traz, que apresenta Deus sobre a terra e traz os seus ensinos sobre as nossas vidas. Segundo papel de Jesus, e penúltimo nessa manhã, o papel de governador ou rei, como você queira. Jesus então tem o papel ou a função de revelador, em segundo lugar, de governador ou rei. Lá em Mateus 2, de 1 a 2, diz que tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido, o quê? Rei dos judeus. Através da revelação geral, ou de conhecimentos também proféticos a partir do Velho Testamento, a qual os magos tiveram acesso lá nas suas terras, eles já entendiam claramente, pelo Espírito Santo, estudando as Escrituras e as profecias sobre o futuro Messias, que ele seria o rei do universo. Ele seria o rei dos judeus e seria também o rei de toda a terra. E vemos aqui no texto os magos chamando ele de rei, ou seja, governador, líder dos judeus. Lucas 19, 38, quando ele está ali, na última semana da sua vida, entrando ali em Jerusalém, o povo então o celebra, o povo então ali está glorificando o nome dele, e diz: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. E aí, alguns líderes judaicos dizem: olha, não vai repreender eles não? Estamos chamando você de rei. Ele diz: se eu os repreender até as pedras. Irmãos, Jesus era rei, Jesus é rei. O segundo papel dele sobre a terra é de reino, é de governo. E vemos isso no seu nascimento reconhecido, vimos isso na última semana da sua vida antes da crucificação, e podemos então agora pensar em dois aspectos desse reino. O primeiro aspecto desse reino de Jesus é que ele é um reino futuro. O reino de Jesus físico, literal, onde ele estará pessoalmente reinando sobre a terra, e todos os povos o verão, iniciará a partir do que nós chamamos milênio, onde, como segundo Apocalipse, o diabo será aprisionado por 1000 anos, e Jesus virá reinar sobre a terra junto com a sua igreja. Claro que 7 anos antes disso, a sua igreja será arrebatada, e lá receberemos nossas recompensas nos céus, nos 7 anos de tribulação aqui na terra, estaremos na eternidade já com o Senhor, e aí voltaremos com ele, depois de arrebatados, depois de 7 anos, para reinar por 1000 anos sobre essa terra, a partir da nova Jerusalém, que ficará ali na região de Israel, e ali a partir dali, uma cidade celestial, terreal, uma mistura disso, reinaremos sobre a terra. Mateus 19, 28, Jesus diz que aqueles que o seguirem, quando na regeneração, essa palavra aqui é interessante, nos textos gregos mais antigos, ela, por exemplo, é usada por Filo,
para mencionar o dilúvio. Ou seja, após o dilúvio, todas as coisas foram regeneradas, foram renovadas. Houve uma destruição do mundo e as coisas se restauraram. Também os estoicos, que eram o maior grupo de filosofia, a filosofia mais influente da época do Novo Testamento, entendia essa palavra, usava essa palavra aqui para regeneração, como a renovação do cosmo, destruição e renovação do cosmo, destruição do mundo e renovação do mundo. Essa palavra aqui, então, regeneração, nesse contexto aqui, relaciona-se à renovação de todas as coisas. Quando o Senhor Jesus vier instaurar o seu reino e renovar todas as coisas, renovar céus e terra, criar novos céus, nova terra, restaurar o paraíso perdido sobre a terra. Nesse tempo, o Filho do Homem vai se assentar num trono, e aqui trono traz duas ideias básicas: reino, quem é que se senta num trono? Um rei, e também os reis sentavam no trono para trabalhar, e o trabalho do rei era de juiz, em regra, julgar, sentenciar. E aí ele vai fazer isso junto com os apóstolos, que representam a igreja, e vamos julgar as 12 tribos de Israel, julgar o mundo, julgar até mesmo os anjos, segundo outros textos, junto com Jesus. Então Jesus, num futuro, no tempo que ele vai renovar todas as coisas, ele vai reinar fisicamente sobre a terra. As pessoas vão poder ver Jesus, nós vamos poder tocar em Jesus fisicamente, ele vai estar aqui, reinando sobre a terra, é o aspecto do reino futuro. Efésios 2, 9 e 11, Filipenses vai dizer que Deus exaltou Jesus de sobremaneira, que deu um nome que está acima de todo nome, para quê? Ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Então, o que é a ideia de dobrar o joelho? É a ideia de se submeter a um rei, submeter a um reino. E aí todos vão estar confessando que Jesus Cristo é Senhor. E aqui é a ideia de líder, governador, rei. Então, mais uma vez, a Bíblia apontando para esse reino futuro de Jesus. Mas tem um segundo aspecto desse reino. Jesus não só reina futuramente, ou não só vai reinar futuramente. Jesus já reina também agora, em nosso tempo. Colossenses 1, 17 a 18, diz que em Jesus tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Primeiro, essa bola de gude azul, chamada terra, redonda, viu? Cuidado aí com os planilsons, né? Aqueles que creem que a terra é quadrada. Não. Essa terra redonda, que percorre a Via Láctea, está dentro da Via Láctea. Esse planeta Terra, ele só está seguro sobre o universo, sustentado no meio do universo, porque Jesus o sustenta, porque Jesus o segura. Isso quer dizer que cada uma das nossas vidas estão nas mãos de Jesus. A minha vida, a sua vida, a vida de qualquer pessoa no mundo inteiro, na China, no Japão, na Índia. Isso quer dizer que a vida de qualquer elefante ou qualquer formiga nesse mundo está nas mãos de Jesus. Isso quer dizer que quando você pisa numa barata, das pequenas, Jesus permitiu que você fizesse aquilo. Quando você, sem querer, pisa numa formiga sem vê-la, de tão pequena que é, Jesus o permitiu, porque a formiga só vivia porque Jesus a sustentava, porque Jesus queria que ela vivesse, porque Jesus permitia que ela vivesse. Quando aquele passarinho bate na sua janela, ele só bate vivo porque Jesus o sustenta, porque o Pai o sustenta, porque nele, em Jesus, na Trindade, é que tudo subsiste. Ou seja, ele reina hoje, sustentando o mundo, alimentando o mundo, suprindo o mundo. Segundo lugar, ele reina hoje no meio da igreja. Ele é a cabeça da igreja. Isso quer dizer que, se a igreja está em qualquer lugar do mundo hoje, pregando o evangelho, intercedendo, clamando, salvando vidas,
transformando almas, libertando pecadores de seus pecados. Jesus está no meio dessa igreja, reinando e fazendo essa igreja andar e realizar. É pelo poder de Jesus que nós conseguimos pregar, orar, adorar, vir à igreja, ler a Bíblia, viver uma vida de santidade. Tudo é por causa de Jesus. Tudo é por causa do sustento dele. Tudo é por causa da liderança dele. Tudo é por causa do reino dele, do governo dele sobre a igreja. Efésios 1, 20 e 22 diz que quando Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, Deus o fez assentar à sua direita, ou seja, posição de governo, posição de igualdade com a divindade, posição de reino, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio. Ou seja, Jesus não só reina, como reina acima de todos os reis, acima de todos os presidentes, acima de todos os grandes empresários, acima dos reinos demoníacos, acima dos reinos angelicais. Jesus está acima de todos os reinos, porque Ele é o Rei dos Reis. E de todo nome que se possa referir, agora atenção, esse versículo aqui resume os dois aspectos desse reino. Acima de todo nome que se possa referir, não só no presente século, ou seja, ele não está apenas reinando nesse tempo em que a gente vive, sobre todas as coisas, como também no século vindouro, nos tempos novos que surgirão. Ele reinará, ou ele reina hoje e reinará nos novos céus e nova terra. Ele reina no presente e reinará no futuro. O Pai pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então temos um aspecto de reino futuro, um aspecto de reino presente. Quando a igreja está orando por causa de Jesus, que a incita a orar. Quando a igreja está pregando por causa do reino de Jesus, que os incita a pregar. Quando a igreja está amando por causa de Jesus, que a lidera e a conduz e a estimula a amar. É o reino de Jesus que faz a igreja andar e funcionar. Hebreus 1 e 18 diz sobre o Filho: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro, que era o instrumento básico de um rei, de equidade, é o cetro do teu reino. Quem tem um cetro é rei. Quem tem um reino é rei. Jesus tem um papel de revelador, mas também de governador e rei sobre a terra. Em último lugar, Alan. Sim. Ok, ela está perguntando sobre a questão da predestinação. Ele está falando que existe dentro da predestinação, quem acredita na predestinação tem duas correntes básicas. Uma corrente chamada de dupla predestinação, que crê, segundo Calvino, que Deus escolheu tanto aqueles que vão ser salvos, escolheu uma parcela da humanidade para ser salva, como também Deus escolheu uma parcela da humanidade para ser condenada. Dentre outros textos que poderia ser usado, Romanos 9, onde diz que Deus escolheu vasos para honra e vasos para desonra. E tem uma segunda posição dentro dessa linha, que é a qual me filio, que crê na predestinação, mas na predestinação dos salvos, de que Deus predestinou os salvos. Por quê? Porque a humanidade já estava condenada, alma que pecar, essa morrerá, Ezequiel 18, desde a profecia lá do jardim, Deus tinha dito a Adão que se pecasse ele iria morrer. A morte ali não era apenas física. A morte física ela é um símbolo externo de uma pior morte, que é o perecimento, é a morte eterna.
é a separação eterna de Deus. Então, desde lá de Adão, toda a humanidade está condenada e morta, a não ser que Deus faça um sacrifício no lugar desse homem para que ele seja perdoado e salvo. Ele o fez no caso de Adão e Eva, quando ele matou o animal, derramou sangue e os vestiu. Então, quando ele fez isso, ele estava perdoando Adão e Eva. E toda vez que um judeu fiel oferecia um sacrifício, derramava um sangue em favor a Deus, segundo a lei, ou antes mesmo da lei, oferecia um animal derramando sangue, aquele judeu apontava pela fé para esse sangue do Messias que viria no futuro. O autor de Hebreus vai dizer que sangue de bodes e de carneiros ou cordeiros, não, sangue de animais, em resumo, eles não podem perdoar pecados. Então, Deus perdoava o pecado de qualquer pessoa na história que sacrificasse, derramasse sangue, e assim ele, no seu aspecto eterno, via ali, apontando para Jesus, uma fé messiânica, e perdoava e ele salvava. Quem Deus perdoava e quem oferecia o sacrifício e quem ia pedir perdão a Deus derramando sangue? Aqueles que Deus elegeu, aqueles que Deus predestinou para serem salvos. O resto da humanidade, Deus não precisaria predestinar para ser condenada. Por quê? Porque já está condenada, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, aquele que crê em mim não está condenado, mas quem não crê, já está condenado. Então, todos que não creem em Jesus estão condenados, ponto. Quem crê em Jesus não é mais condenado. A grande pergunta que fica é, a parte da predestinação é, quem crê em Jesus? Aqueles que foram predestinados para crer. João capítulo 1, não vem do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus, que impulsiona o homem para crer nele. Efésios 2:1 diz que ele vos deu vida, sendo vós mortos dos vossos delitos e pecados. Desde Adão, é Deus que faz o sacrifício, é Deus que dá vida a quem ele quer para ser salvo. E aí, quem ele não quer, ele então deixa seguir o processo natural de maldição e condenação, que é o inferno. Então, eu sigo essa linha mais moderada, de que Deus predestina os salvos e, de resto, toda a humanidade está condenada. Quem não for predestinado para ser salvo, será condenado. Mas também essa posição ela é respeitável. Calvino, que foi um dos maiores estudiosos da predestinação, inclusive nós seguimos ele em muitas coisas, ele defendia a dupla predestinação, né? Ele entendia que Deus tinha eleito dois grupos específicos, baseado em alguns textos que parecem muitas vezes dar a entender isso, mas eu me filio mais a essa outra área, ok? Papel de intercessor, terceiro e último papel do Messias, o intercessor, o papel de intercessor. Na imagem, você vê um advogado, porque a palavra para intercessor é essa ideia, a palavra para advogado é essa ideia. No latim, advocatus, aquele que é chamado para estar ao lado. Vocatus, chamado, ad, ao lado. Advocatus, aquele que é chamado para estar ao seu lado. Fazendo o quê? Te defendendo, te intercedendo por você, falando em seu nome, diante de uma autoridade, diante de um juiz. Então, o terceiro papel de Jesus é de intercessor. Hebreus 9:11 diz, quando porém veio Cristo como o nosso sumo sacerdote. E aqui a ideia de papel de intercessão pode também ser chamada de papel sacerdotal de Jesus. Quais eram as duas funções básicas de um sacerdote? Um sacerdote, ele era escolhido por Deus para adorar a Deus, levar o povo a adorar a Deus, organizar todos os rituais para a adoração ao Senhor e também, em segundo lugar, interceder diante de Deus pelo povo. Interceder diante de Deus pelo povo, pedindo perdão pelos pecados do povo e também pedindo a Deus bênçãos sobre o povo. Então ele intercedia a Deus, pedindo perdão pelos pecados do povo e também clamando as bênçãos de Deus para o povo. Então, o sacerdote tinha esse papel de intercessor e assim Jesus é chamado. Não só o sacerdote, o grande sacerdote, como o sumo sacerdote, que era o maior de todos,
os sacerdotes. Romanos 8, 33 e 34 fala: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os inocenta. Quem vai condená-los? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também o quê? Intercede, faz petições por nós. Essa daqui da palavra de intercessor. O que é que isso é importante dizer? Porque alguns teólogos vão interpretar a intercessão como só aquela ideia de que Jesus está ao lado do Pai. Ele não fala muita coisa lá não, mas ele está ao lado do Pai, e quando o Pai então olha para nós, lembra de Jesus que está ao seu lado, lembra do lado direito do Pai, e aí então nos perdoa, nos abençoa. Então a ideia de intercessão seria estar apenas ao lado do Pai, mas não, é mais forte do que isso. Não é apenas estar ao lado do Pai. Jesus não está apenas ao lado do Pai, como também fala por nós, como um bom advogado, nos representa, peticiona em nosso favor, ora por nós, constantemente, diariamente. João 17,15, ele faz essa primeira grande oração, que é um modelo para o que ele está fazendo hoje, para o que ele continua fazendo hoje ao lado do Pai. João 17,9 diz ele: é por eles que eu rogo, pelos seus discípulos. Ele roga por eles, ele clama por eles. No verso 11, ele pede ao Pai: guarda-os em teu nome. Ele roga pela proteção deles, pelo cuidado na vida deles, pela provisão na vida deles. No verso 15, ele clama ao Pai que os guardes do mal. Ele pede, ele clama: Pai, traz segurança aos meus discípulos, protege cada um deles, sustenta-lhes, livra-lhes. Com respeito a Pedro, na sua arrogância, ali diante de Jesus, Jesus diz: Pedro, o diabo pediu para te peneirar, mas eu fiz o quê? Intercedi ao Pai em teu favor. E assim como ele fez com Pedro, ele faz conosco. Muitas vezes o diabo se coloca numa posição de nos peneirar, de nos quebrar, de colocar sobre nós tentações que nós não podemos suportar, insuportáveis. O diabo se coloca numa posição de querer nos derrubar ao chão, tirar de nós nossa função de pai, de marido, de pastor, de servo, de homem ou mulher de Deus. Ele quer nos envergonhar, ele quer nos colocar na sarjeta, nos envergonhar diante de todos, tirar para sempre o nosso testemunho. Mas aí Jesus pede por nós, como ele fez por Pedro. Ele clama ao Pai que ele nos proteja, que ele nos livre. E com certeza, irmãos, dezenas, centenas, milhares ou milhões de vezes em nossas vidas, nós só estamos ainda aqui em pé porque Jesus intercedeu por nós, porque Jesus clamou por nós, porque ele clama, ele pede, ele intercede por nossas vidas. Hebreus 7, 23 e 25, comparando Jesus aos sacerdotes humanos, diz que os sacerdotes humanos têm que ser em grande número. Por quê? Porque eles morrem. Já Jesus não. Este sacerdote é diferente, porque ele continua para sempre, porque o seu sacerdócio é imutável, não muda, e é por isso que ele pode nos salvar. Não é uma parte da gente não é salvar 10% não é salvar 50% não, é salvar totalmente. Somente ele é o sacerdote que pode nos salvar totalmente, diz o autor de Hebreus, vivendo, e aqui é vivendo continuamente, diariamente. Agora nesse momento, Jesus está vivendo sempre, olha aqui esse marcador temporal, sempre para interceder por eles, pedir por eles, clamar por eles. Irmãos, eu fui muito abençoado por esse papel de Jesus, estudando para essa lição nessa semana. Ao pensar e ao lembrar, como diz o Gruden, que uma das coisas que mais, muitas vezes me sinto culpado, e talvez você também se sinta, é em não orar o quanto eu deveria orar, é em sempre achar que eu poderia orar mais,
que eu poderia clamar mais a Deus do que eu clamo, que eu poderia orar mais a Deus do que eu oro. Você já sentiu essa culpa em algum momento? Deus, quanto eu oro pouco, como eu poderia orar mais? Às vezes eu falo besteira com um fulano, com um cicrano, às vezes perco tempo com isso, com aquilo, eu poderia estar orando. Mas uma palavra que Gruden trouxe a partir desse texto, me trouxe uma bênção muito grande. Sabe que muitas vezes, enquanto eu falho, isso não é justificativa, eu falho ao não orar contento, saber que o meu Jesus não falha em orar por mim. O meu Jesus não falha em clamar diariamente por mim. Saber que quando eu falho em não orar, o meu Salvador não falha. Saber que muitas vezes eu poderia ter perdido grandes bênçãos, porque eu não orei, mas mesmo assim eu as recebi, porque o meu Jesus estava orando por mim. Eu não pedi, mas Ele pediu em meu lugar. Eu pedi errado, mas Ele transformou a minha oração e pediu correto ao Pai, e assim o Pai me concedeu. O teu sacerdote ora por ti diariamente, o teu sacerdote ora em teu lugar, o teu sacerdote está orando por você nessa hora, ele intercede por você. Diz Romanos que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito com gemidos inexprimíveis leva os nossos clamores a Deus. E isso é possível por causa de Jesus, porque Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso intercessor, 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, quem é? Cristo Jesus, homem, Cristo Jesus com a nossa natureza, Cristo Jesus que nessa hora é Deus, eterno, infinito, mas também é homem como nós, de carne e osso, e por isso sabe das nossas fraquezas, sabe das nossas dores, sabe o porquê da nossa falha constante em orar, porque Ele já foi humano, porque Ele é humano. Louis Berkhoff, grande teólogo alemão, que viveu na época dos nazistas e foi morto por Hitler, diz sobre isso, abre aspas, é um consolo pensar que Cristo está orando por nós, mesmo quando somos negligentes em nossa vida de oração. Ele está orando para que no final possamos chegar à vitória. Irmãos, a nossa vitória sobre esse mundo depende totalmente da oração, depende totalmente do poder da oração, depende totalmente do clamar pelo poder e capacitação divina. Mas nessa hora eu e você podemos lembrar, mas pastor, tem muitas horas que eu não oro, tem muitos momentos que eu não oro como eu deveria orar, eu não clamo como eu deveria clamar, tem muitas bênçãos e portas que se abriram para mim e eu nem orei sobre elas. Porque o teu sacerdote estava orando por você, porque o teu intercessor estava clamando por você. Hebreus 10, 19 a 22, ao nos trazer a realidade maravilhosa de que nós temos um sacerdote que ora por nós diariamente, nos chama a nos aproximar do seu trono. Vocês têm duas coisas, ele diz. Primeiro, tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Segundo, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ou seja, se vocês têm um grande sacerdote e têm intrepidez, coragem, atrevimento, ousadia, se aproxime de Deus. Não tenha vergonha nem medo de orar. Não duvide que Ele te ouve, porque se você tem coragem, tem ousadia, tem disciplina para orar, e tem um grande sacerdote que intercede por você, é certo que Deus te ouve. Aproximemo-nos, com sincero coração, certeza de fé e pureza de consciência. O que Deus espera de nós é que pelo menos nessa oração, eu vá buscá-lo em santidade, com fé, crendo que Ele está me ouvindo, sem nenhuma culpa de consciência pecaminosa, ou seja, antes de eu pedir qualquer coisa e tiver alguma culpa, confesse o pecado,
Confesse diante de Deus, peça o perdão dele, e depois que tiver a sua consciência tratada, limpa, agora peça, sem medo. Ah, pastor, porque eu pequei ontem, eu não vou orar porque eu estou com vergonha de Deus. Então confesse, porque você tem um sacerdote que te perdoa e derramou seu sangue para te perdoar. Então confesse seu pecado e vai e ore agora, com o coração sincero. Veja, não é para chegar diante de Deus, por exemplo, sendo alguém que está roubando, ou furtando, ou adulterando, ou mentindo contra alguém, e sem pedir perdão e clamar a Deus bênçãos. Ele não vai ouvir, obviamente, nesse sentido, porque você está em pecado e Deus vira o rosto, em certo sentido, para crentes em culpa. Mas se você vem confessar o pecado diante dele, da sua mentira, do seu furto, do seu adultério, da sua fofoca, confessa diante dele, segundo 1 João 1,9 diz o quê? Se confessarmos nossos pecados, é uma promessa, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então, depois de purificado, o texto de Hebreus, você pode se aproximar dele. Purificado pela fé em Jesus na cruz, purificado do seu pecado imediato, confessando diante de Deus, chegue a ele e peça o que você quiser. Chegue a ele e clame o que você quiser. Sabendo que Jesus vai te dar um sim, te dar um não ou te dar um talvez, mas ele vai te responder, segundo a vontade boa, perfeita e agradável dele. Juscelino Kubitschek, reconhecido na história brasileira por ter planejado e construído a nossa capital, Brasília, no Distrito Federal. Essa foi a sua grande obra, o que marcou a sua história no governo brasileiro. Jesus Cristo, o nosso governador, intercessor, profeta, também construirá ou está construindo uma cidade. Assim como Juscelino construiu Brasília, ele está construindo uma cidade muito mais gloriosa, perfeita, plena, sem pecado, corrupção, maldade, onde eu e você habitaremos. Apocalipse 21, 21 a 27 diz que nessa cidade as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, diz João, não vi templo, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente, e aqui Elan, sua resposta da predestinação, os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quem são esses inscritos? Aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo e que se entregaram a Jesus, confessando a Ele como Salvador. Nessa cidade, eu e você habitaremos, e todos aqueles que, arrependidos dos seus pecados, confessarem a Jesus como Senhor e crerem na sua morte na cruz do Calvário e ressurreição ao terceiro dia, todos estes habitarão nessa plena cidade, obra do grande rei, que é profeta revelador, governador, rei e também sacerdote intercessor. Vimos hoje 3 aspectos, funções, papéis da obra de Cristo, e que essa obra te ajude a amá-lo mais, admirá-lo mais, engrandecê-lo mais e a buscar ser como Ele. Encerro trazendo um aspecto interessante que Gruden traz na sua obra, Wayne Gruden, de teologia. Em certo aspecto, irmãos, todos nós, como pequenos cristãos, somos profetas, seremos reis e somos sacerdotes. Segundo a Bíblia,
Todo aquele que proclama a verdade de Deus com fidelidade é um profeta, no sentido amplo. Todo aquele que é crente em Jesus, segundo 1 Pedro, faz parte do sacerdócio universal e é sacerdote e pode interceder pelos outros diante de Deus. E é por isso que não precisamos de padres ou pastores para pedir perdão a Deus pelos pecados, para poder orar por uma pessoa, porque nós somos sacerdotes do Altíssimo. Mas também, como diz o próprio texto de Apocalipse, os reis da terra lhe trazem a sua glória. Quem são esses reis? Aqueles que reinarão junto a Cristo, os seus filhos, os seus discípulos, que reinarão sobre a terra junto a Jesus. Glorifique a Jesus pela sua obra, e porque por causa da obra dele por nós, nós também desfrutaremos dos seus papéis e funções, para a glória dele. Amém? Obrigado, Senhor, por essa maravilhosa obra. Louvamos o teu nome, ó Cristo, te exaltamos, te adoramos como Rei, Senhor, intercessor e profeta. Louvamos como Filho de Deus Altíssimo, que veio em nosso favor, que intercede por nós e clama por nós dia e noite. Ó, perdoa os nossos pecados e falhas. Ó, confessamos nossos erros diante de ti. Ó, nos ajuda a sermos mais santos e fiéis e a te exaltar em todas as coisas, ó Cristo, porque tu mereces, hoje e sempre. Amém e amém. Tenham todos um bom dia, Deus os abençoe.